E fala, meus Bitcoiners, como é que vocês estão? Que bom estar de volta. Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Pessoal, dei uma sumida na última semana, eu tava com um probleminha aí na voz, não tava conseguindo falar nada, mas agora eu já tô de volta, eu já tô 100%, a voz já voltou. E, pessoal, agora papo sério, né? Vamos começar a falar de investimentos, porque a gente tá entrando em um dos meses mais conturbados aí para a história do mundo cripto, que é o mês de setembro, né? Costuma ter bastante quedas historicamente falando, e nesse vídeo eu vou explicar para você por que ainda as maiores probabilidades e cenários que eu tô de olho, logo depois da vinheta. Muito bem, cortando para esse site aqui que é o Bitcoin Monthly Return, que é o retorno mensal aí do Bitcoin, a gente consegue ver todo o histórico de negociação do Bitcoin desde 2010 até agora em 2021. E pessoal, eu queria ressaltar que a gente está entrando no mês de setembro, e o mês de setembro tem um mito aí sobre ele, que é o fantasma chinês dos investimentos. Lá na China eles acreditam que o mês de setembro é assombrado por um fantasma, que todos os negócios que você faz em setembro eles dão errado. Então as pessoas criaram essa superstição, consequentemente elas fecham suas posições no investimento e isso costuma causar uma queda no mercado que a gente já meio que está até vendo ela começar a acontecer, tá? Então, se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem um resumo do que aconteceu durante toda a história do Bitcoin. E a gente vê que o único vermelhinho é justamente aqui, ó, no mês de setembro, tá? O mês de setembro é o único que tem um histórico vermelho por conta dessa superstição. Então, se a gente for falar assim de meses, galera, setembro costuma cair, tá? Foram poucas as vezes que não caiu, mas não que isso signifique alguma coisa, porque também tem a frase lá, sell in May and go away, e a maior parte dos meses de maio tiveram rentabilidades positivas, tá? Inclusive, se a gente for ver aqui, percentualmente falando, foi uma das maiores valorizações percentuais no total. Por isso que eu acho que essa superstição não vale de tanta coisa, mas não deixa de causar um pânico na cabeça dos investidores. E a gente sabe que o mercado asiático ele é bem atuante no setor cripto, tá? E consequentemente isso pode causar quedas por causa da própria superstição das pessoas. Mas bora para nossa análise aqui e de cara no nosso order book. Primeira coisa que eu observo aqui, pessoal, é que a gente está próximo ao ponto de suporte. A gente está muito mais perto de ponto de suporte do que ponto de resistência. Consequentemente, vão ter mais tokens alocados para compra do que para venda. Em especial, queria ressaltar aqui essa região dos 19.500 e dos 19 que tem muralhas de preço. Olha só, nos 19.500 tem uma muralha, nos 19 também tem, que são instituições com tokens pré-alocados, e muito cuidado se o preço chegar próximo, que elas podem cancelar suas ordens e aí vai ter aquele tanto de stop e liquidação, porque instituições operam dessa forma. Mas é mais nítido ver que o mercado está levemente mais comprador, porque o preço caiu ao longo da última semana. Se a gente for olhar aqui o order book, a gente tem essa região aqui dos 19 e 19.500, né? Eu não acho que os 20 mil dólares sejam um suporte muito importante, porque a gente chegou a violar ele aí nos últimos dias. Então, principalmente atenção aos 19.500, superando isso, né? Se o preço por acaso passar para baixo dessa região, essas instituições cancelarem suas ordens e aproveitarem a volatilidade do mercado para ver mais queda, a gente vai ter a região dos 18 e 17, que é o nosso principal suporte. E para resistência, né, olha só, a gente tem a região aqui próxima aos 21 mil dólares, e para cima não tem tantos tokens alocados, porque nosso topo prévio maior está lá nos 25, tá? Então, claramente a força compradora está mais forte que a vendedora. Falando de mercado tradicional, pessoal, a gente teve o discurso do Powell na semana passada, na sexta-feira, que fez um pivô de baixa, né? Foi a confirmação da baixa do mercado tradicional, que vinha seguindo numa tendência de alta até bem saudável desde meados aqui de junho. Então, desde junho a gente começou essa tendência de alta, só agora que a gente perdeu a região das médias e começou a cair. Significa que a gente está corrigindo no gráfico semanal. Se a gente vier aqui no gráfico semanal, a gente já abriu um bom espaço para estar formando um fundo ascendente contra os 3.600 pontos. O que significa? Que se a gente formar esse fundo ascendente, o mercado cripto muito provavelmente pode estar formando esse fundo ascendente também, uma vez que existe a correlação dos mercados. Mas isso eu vou passar com mais detalhes nas considerações finais, beleza?
nosso Bitcoin, o que eu tô de olho nele aqui para agora. Eu vou primeiro recapitular todo o cenário desde que a gente não gravou vídeo na semana passada, tá? Porque a gente tinha, na verdade, essa cunha ascendente aqui. Essa cunha ascendente eu tava falando dela há bastante tempo. A gente rompeu ela com força, fez o pullback aqui na região das médias, fazendo inclusive uma figura de bandeira de baixa, que eu comecei a fazer as análises escritas lá no Telegram. Inclusive, se você não tá lá no canal do Telegram, link aqui embaixo na descrição, você vai para lá, que lá você tem um contato muito mais direto comigo. Rompemos essa bandeira de baixa e a gente está muito mais próximo de regiões de suporte, olha só, de fundos, do que de regiões de resistência, topos, tá? Por isso que tem mais gente querendo comprar do que vender. Agora eu queria ressaltar uma coisa, tá? Um fato importante. A gente rompeu essa bandeira de baixa, mas a gente já está corrigindo. Só que a gente segue nessa tendência de baixa. A gente consegue ver como que a região das médias está segurando o preço de uma forma muito forte. Então muito cuidado com isso. Eu tinha falado que se rompesse essa bandeira de baixa e o preço ficasse mais extremo, a gente visse uma sobrevenda mais extrema aqui no RSI, aí sim eu estaria interessado em fazer algumas entradas, justamente porque o preço ele está bastante extremo. Então a gente já está numa região de suporte com o RSI bastante esticado, mas como a gente vem fazendo topos e fundos descendentes, a cada topo que a gente faz, a gente cria um lugar confortável para as pessoas estarem operando vendidas. Então quanto mais próximo a gente chegar aqui da região das médias, níveis de Fibonacci, né, com certeza vão ter pontos interessantes aqui. Olha só, o 618 coincide certinho com a EMA 12. Vão ter pessoas que vão atuar vendidas, tudo utilizando os 22 mil dólares como ponto de stop. Então, a gente vem fazendo essas bases de preço e isso só deixa mais forte os ursos, porque eles vão estar confortáveis aí de estar atuando vendido, tá? Então, muito cuidado com isso e por isso eu não estou me expondo muito ainda. Eu tomei o stop aqui na região dos 22.700, 22.600, nem lembro quanto que foi, e sigo dolarizado vendo essa queda. Quanto mais o preço cair, mais Bitcoin eu vou querer comprar. E eu vou aguardar justamente um cenário mais extremo para estar fazendo entradas mais agressivas, igual aconteceu nesse caso. Olha só como foram dias consecutivos de queda. Nesse ponto aqui eu preferi me expor porque a gente viu uma queda muito brusca com uma sobrevenda muito extrema, tá? Então, se o mesmo acontecesse aqui, se a gente rompesse essa bandeira, era o cenário que eu estava de olho. A gente podia ver uma queda muito brusca, sobrevenda extrema e um ponto nítido de suporte. Enquanto o preço ele seguir caindo dessa forma, utilizando a região das médias e criando base de preço para a força vendedora atuar, mais perigoso vai ficar de se expor no mercado e mais interesse eu vou ter em estar dolarizado observando essa queda. Pessoal, nosso sentimento, por mais que o long short ratio esteja dando uma queda, olha só, cai na relação de compradores e vendedores, nosso open interest ele está bem neutro, tá? A gente chegou aqui próximo aos 19.500 ao longo da semana, né, no dia 28, isso foi no domingo de noite, e começamos a subir. A gente chegou próximo aqui aos 19.500. Estamos subindo, mas o Open Interest ele está meio que andando de lado. Então isso tira um pouquinho o peso do nosso sentimento do mercado, porque significa que as pessoas elas não estão tendo tão interesse em estar operando esse movimento. Mas é importante ressaltar que essa queda do Long Short Ratio ela acontece porque a gente está chegando próximo ao ponto de resistência. E justamente é esse topo prévio aqui. Então quanto mais próximo a gente chegar desse topo, mais as pessoas vão querer tá atuando vendidas e aí a gente pode estar vendo, quem sabe, um rompimento com liquidações, mas tudo vai depender se tiver muitos contratos aqui sendo abertos. Pessoal, como nosso sentimento ele segue meio neutro aqui, a gente não está dando tanto peso para ele, vamos falar aqui das considerações finais e o que eu estou de olho. Primeira coisa, a gente está entrando no mês de setembro, né? Daqui a 2 dias já é setembro. Setembro historicamente tem queda, então eu já estou dolarizado para ver o que vai acontecer nesse mês de setembro. Segundo, o gráfico mostra para gente que a força vendedora está muito confiante e está conseguindo criar bases de preço para levar o preço mais para baixo ainda, né? Então, consequentemente, enquanto a gente seguir nessa tendência de baixa, eu vou estar aproveitando esses topos para abrir posições vendidas, tá? Que eu acho importante isso, e vou estar dolarizado para pegar essa oportunidade de queda. A gente tem essa região aqui dos 17, 18 mil dólares como um suporte muito forte. Olha só. Quanto mais próximo a gente chegar dessa região verde, mais as pessoas vão querer vender, vão querer comprar, porque
E quanto mais próximo a gente chegar dessa região verde, mais as pessoas vão querer estar comprando porque vão ter o stop muito nítido aqui, tá? Então é o único cenário que eu estaria interessado é se a gente visse uma queda próxima a essa região verde, com os indicadores ficando um pouquinho mais extremos. Se a gente até ligar o RSI Levels, a gente consegue ver que tem sobrevenda aqui nessa região. Caso contrário, caso a gente siga criando bases de preço aqui para estar continuando essa queda, a gente pode até estar vendo um rompimento dos 17 mil dólares e mais queda. E lembra que eu passei no mercado tradicional no começo do vídeo? O mercado tradicional ele segue mais altista que o mercado cripto, né? Então, enquanto o mercado cripto ele está próximo a um fundo prévio, o mercado tradicional ele está bem longe aqui no gráfico semanal, né? Então, olha só, o semanal do Bitcoin está quase próximo ao fundo anterior. O mercado tradicional ele está bem longe. Então, se o mercado tradicional ele reverter esse cenário, continuar aqui subindo, estipular o nosso fundo ascendente, o mercado cripto pode ser que ele volte a subir e estipule um fundo ascendente contra o fundo prévio. Agora, se a gente vê mais queda e pânico, igual aconteceu com o discurso do Powell na sexta-feira, e o mercado tradicional ele vem a cair e testar níveis mais baixos, a gente pode ver a força compradora seguindo o controle e perder os 17k. Probabilidades, eu sinceramente acho que o cenário macroeconômico mundial, se a gente comparar o que aconteceu aqui no mês de junho, olha só, tudo queda no mês de junho até lá. Queda, fizemos um fundo importante, Mercado cripto está retestando esses níveis aqui, que é essa mínima do pânico. Só que o cenário macro está muito mais tranquilo do que quando estava lá em junho, que a gente tinha guerra, tinha lockdown na China, nossa, tinha inflação, tinha várias coisas acontecendo. O crash da Terra Luna, né? E agora o cenário não está mais assim, a gente já teve melhoras em índices da inflação. O Powell falar que aumenta a taxa de juros já é uma coisa que ficou recorrente no mercado e, consequentemente, isso não causa mais tanto impacto nos investimentos. Por isso que o mercado tradicional ele está altíssimo e o mercado cripto acaba que acompanha de uma forma mais fraca, tá? Então, se a gente vê esse fundo ascendente formando, a mesma coisa pode acontecer lá no mercado cripto, beleza? Mas lembre-se que a gente está entrando no mês de setembro e o mês de setembro costuma ser um mês de quedas. Então, protejam o capital de vocês, fiquem de olho na tendência. E como eu falei aqui, os cenários mais importantes para eu atuar são aqueles onde a relação risco-retorno está favorável e o mercado está bem estressado e bem esticado, onde a gente tem a maior probabilidade de ter um repique considerável, beleza? Então a análise de hoje foi essa, foi até um pouquinho difícil de fazer, porque falar por um pouquinho mais de 10 minutos consecutivos não tá 100% ainda, minha garganta continua um pouco ruim. Eu acabei de perceber isso agora, mas não tem problema. Vamos continuar fazendo análise. Hoje tem uma live muito legal aqui no canal com o Rodrigues, então a gente vai trocar uma ideia massa. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e tamo junto, galera. Valeu!